Gente, vamos iniciar então com o nosso resumo, tá? O primeiro vídeo, então, a gente vai fazer um apanhado da primeira aula, ok? Então, na primeira aula, a gente falou a respeito do ciclo reprodutivo, como que a vida acontece, como que a vida começa. Então, ó, nessa imagem aqui a gente pode ver o ciclo ovariano. Ciclo ovariano porque ele acontece nos ovários. Lembrando que o ciclo ovariano acontece ao mesmo tempo que o ciclo menstrual, que é o que acontece no útero. Eles acontecem ao mesmo tempo, só que as ações são diferentes, porque observem que na imagem eu tenho o amadurecimento do folículo até que de fato o óvulo seja liberado para que ocorra a fecundação. Enquanto isso aqui está acontecendo, tá? Dentro do útero da mulher, a camada de endométrio que futuramente vai virar a menstruação, ela também já tem que estar pronta, tá? Então, tanto o amadurecimento do folículo como a formação do endométrio, né, o espessamento do endométrio para esperar o novo bebezinho, eles são possíveis graças à ação de hormônios. Então, como a gente tinha conversado, os hormônios produzidos na hipófise, tá? Que é o hormônio luteinizante, que é o LH, e o folículo estimulante, que é o FSH, eles são produzidos na hipófise e a ação deles é no ovário. Só que o ovário, ele também é um órgão do sistema endócrino, então ele também faz parte da produção de hormônios. Então ele sofre a ação dos hormônios hipofisários, mas ele também produz hormônios. Que hormônios são esses? O estradiol, que é da família do estrógeno, e a progesterona. Esses hormônios têm ação aonde? No útero. Então esse gráfico aqui, ó, está representando o que acontece dentro dos ovários com a ação dos hormônios hipofisários aqui, ó. E esse outro gráfico representa o que acontece dentro do útero, que é o ciclo menstrual, ok? Ó, tem a ação do estradiol e da progesterona, o estradiol que é da família do estrógeno, ok? Aqui a gente chegou a ver a anatomia do útero, onde eu tenho as trompas de falópio, tá? Esses cílios, né? Que a gente chama de fímbria, né? Elas ficam ali próximas aos ovários. Nós temos útero, o fundo do útero, essa parte aqui, ó, mais espessa, tá? É o endométrio. Essa parte mais aqui de fora eu chamo de miométrio, que é o músculo uterino. Aqui eu tenho o colo do útero, ok? Então aqui eu tenho o cólon do útero, orifício interno, orifício externo. E esse aqui é o canal da vagina, ok? E aqui eu tenho os lábios menores, tá? Aqui é um resumo, né, do ciclo menstrual que ocorre no útero. Ele tem três fases: a fase menstrual, a fase pré-ovulatória e a fase ovulatória. A fase pré-ovulatória eu também chamo ela de fase proliferativa, ok? E a fase pós-ovulatória eu chamo ela de fase secretora, tá? Aí acontece o ciclo ovariano, né? E eles todos são desenvolvidos através, né, da regulação hormonal. O objetivo sempre é preparar o corpo da mulher para a gravidez, ok? Aqui os hormônios, né, a gente já conversou sobre eles um pouquinho, e aqui eu incluí o HCG, que é um hormônio produzido pela placenta, tá? Ela impede a destruição do corpo lúteo, que é esse carinha aqui, ó, tá? Esse é o corpo lúteo. Cada mulher tem de 100 a 150 mil, né, óvulos em cada ovário. Ela ovula, né, normalmente um lado de cada vez, um lado por mês, né? E aí os óvulos são envolvidos por um folículo. Esse folículo ele vira ovócito primário, secundário, terciário, depois ele passa a ser chamado de folículo de Graaff, tá? Aqui, ó, ciclo, né, ovariano que acontece nos ovários. A fase folicular acontece o amadurecimento, né, do óvulo, do ovócito, que ele passa a ser ovócito primário, secundário, terciário e passa a ser folículo de Graaff. Observem que ele tem ação do hormônio FSH, que é o folículo estimulante. O próprio nome já diz, né? Aqui não é folículo de Graaff? Sim, então ele precisa de um estímulo. Para quê? Para ele amadurecer. Por isso que ele vai precisar de um hormônio que o estimule. Aqui, né, no 14º dia, vai ter um pico
de LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio ele enfraquece o folículo, fazendo com que ele se rompa e libere o óvulo, tá? Para que o óvulo já maduro possa rumar até as tubas, onde ocorre a fecundação, para que de fato ele se encontre com o espermatozoide. Na fase lútea, o que acontece? Essa partezinha aqui, ó, tá? É dela que eu tô falando agora, tá? Ó, que é o corpo lúteo, tá? O que acontece? Nesse 14º dia, vai acontecer o quê? O folículo rompeu, o folículo de Graafi rompeu, liberou o óvulo. Essa cápsula que ficou, ela vai ser chamada de corpo lúteo. Ele é responsável pela produção de progesterona. E a progesterona, ela é responsável por aumentar quem? O endométrio, tá? E aí vai receber, porque o endométrio que vai receber o óvulo já fecundado. Se espera, né, que ele já esteja, que ele seja fecundado. Esse processo se chama nidação. Se não houver a nidação, se não acontecer essa nidação, esse corpo lúteo ele vai passar a ser chamado de corpo albicans. E aí ele vai regredindo, tá? Aí vai acontecer o que? A queda da progesterona e do estrógeno também. E aí vai acontecer a menstruação. Então imagine aqui nessa imagem que não aconteceu, tá, a fecundação. Então esse corpo aqui, enquanto ele estiver nessa forma, ele está produzindo o que? A progesterona, tá? Para fazer com que o endométrio fique apto a receber o neném. Não houve, tá? Não aconteceu a fecundação, esses dois hormônios eles vão entrar em queda. Por quê? Porque esse corpo albicans vai deixar de produzir esses hormônios e vai evoluir. E aí acontece a queda desses dois hormônios, automaticamente ocorre, né, a queda do endométrio, descamamento do endométrio, por fim a menstruação, ok? Isso tudo está acontecendo aonde? Nos ovários. Ao mesmo tempo está acontecendo esse ciclo, que é o ciclo menstrual que acontece no útero. Ele tem a fase menstrual, a fase pré-ovulatória e a fase pós-ovulatória. Tá, ó. Nesse caso aqui eu tenho a predominância da progesterona, como a gente acabou de falar, tá? A menstruação, ela tem uma média, tá? De 3 a 5 dias e de 50 a 150 mililitros. Qualquer coisa fora disso, eu aconselho vocês a procurarem o ginecologista. Pelo menos para ele bater o martelo e falar que é fisiológico, que é seu, que o seu ciclo, que o seu fluxo é intenso, que o seu fluxo é pouco, tá? Então ele precisa te dar essa tranquilidade de que você está fora dessas contas, mas que isso não é ruim, não é patológico, tá? A fase pré-ovulatória ou proliferativa, o que está acontecendo? Está acontecendo o espessamento, né, da camada do endométrio. Por quê? Porque eu preciso deixar ali meio que preparado para o óvulo vir. Então, eu vou colocar ali tudo que seja necessário para que o feto tenha acesso a alimentos e a oxigênio. Como eu vou ter uma produção intensa de vasos sanguíneos, eu chamo de fase proliferativa e pré-ovulatória, porque nesse momento lá no ovário, o que está acontecendo? O óvulo está amadurecendo. Ele não pode ficar maduro nesse momento, porque o endométrio não está pronto ainda. O endométrio está se preparando. Enquanto o endométrio se prepara, o óvulo amadurece. Se o óvulo já estivesse amadurecido aqui, o que ia acontecer? O endométrio não ia estar pronto, o óvulo ia ficar envelhecido. Por isso que os dois acontecem ao mesmo tempo e no mesmo compasso. Quem controla isso são os hormônios, tá? A liberação de hormônios. A fase pós-ovulatória é quando já houve a liberação do óvulo, ok? Então vai ter duração aí de 4 dias e o aumento da produção de glicogênio. Como o próprio nome já diz, ocorre para energia, né? Então, para os vasos sanguíneos, eles vão aumentar a produção para fornecer energia e nutrir o embrião. Um detalhe que eu esqueci de falar desse slide aqui. Essa secreção aqui é a secreção característica, tá? Para esse período, tá bom? Para esse período aqui, essa é a característica dessa secreção. Parece meio elástico, tá? Inclusive eu já comentei com vocês a respeito do método de Billings. Se alguém tiver curiosidade, pode entrar na internet para ter mais informações. É um meio contraceptivo natural semelhante à tabelinha, mas em vez de ele contar o seu período fértil com a data do calendário, ele conta o período fértil de acordo com os sinais que o corpo da mulher emite, tá bom?
Aqui tem uma representação gráfica, tá? Com o período fértil, tá bom? O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Aqui de novo a imagem, né? Falando do estrógeno, que é o estrógeno ou estrogênio, os dois nomes estão corretos, que fazem parte de uma família de vários hormônios. O estradiol é o principal deles e eles conferem características femininas, né, ao indivíduo. Lembrando que toda mulher tem testosterona em menor quantidade que o homem e todo homem tem estrógeno em menor quantidade que a mulher, tá bom? A fisiologia da concepção. Então, o que acontece? Assim que tiver tudo pronto no ovário e no útero, o óvulo vai ser liberado. Beleza, ele só vai ficar lá esperando o espermatozoide. Mais ou menos, gente, de 200 a 400 milhões de espermatozoides são produzidos todos os dias, tá? A partir dos 11 anos de idade até 12 horas depois de morto, tá? O homem produz espermatozoides. Claro que essa quantidade tem uma tendência a ir diminuindo. E aí o que acontece? O óvulo ele vai permanecer vivo de 8 a 24 horas depois da liberação, tá? Em condições de ser fecundado. O espermatozoide dura um pouco mais, de 24 a 48, tá? E aí o que acontece? O espermatozoide ele tem 23 pares de cromossomo e o óvulo também. E aí esses 23 pares se encontram e aí vamos formar 23 pares, né, de cromossomos. Aí você vai ter um total de 46. É como se fosse baile de debutante. Não tem os 15 soldados e os 15 e as 15 daminhas? Quando tem baile de 15 anos, é a mesma coisa. O espermatozoide traz os 23 soldados, né? E o óvulo traz as 23 daminhas. E aí eles se combinam. Não significa, gente, que esses cromossomos conferem característica feminina, masculina, isso não tem nada a ver, tá? O que vai definir se vai ser homem ou vai ser mulher, ou esse óvulo que foi fecundado, é mais lá na frente, depois do processo de multiplicação celular, ok? Foi só uma comparação. Aí, depois das primeiras semanas após a fecundação, vai acontecer o quê? Vai acontecer essa questão das células trofoblásticas e a fagocitose, que vão fazer com que o embrião seja nutrido durante todo esse processo, tá? É que vocês já tiveram materno infantil, mas se vocês puderem relembrar, vocês vão ver como que acontece a formação das primeiras estruturas, né, que vão dar origem ali ao saco amniótico, ao cordão umbilical, à placenta, todas essas estruturas, tá? Mas num primeiro momento, a digestão e a nutrição do bebê é feita através das células, né, da digestão trofoblástica e da fagocitose, tá bom? Aqui algumas alterações que acontecem na mulher, né, de acordo com a gestação. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês saberem, né, o que é o primeiro, o segundo, né, o terceiro semestre, de quantas semanas que a mulher tá. As alterações, principalmente cardiovasculares e respiratórias, porque o metabolismo da mulher, de fato, ele aumenta, porque além de se manter, ela tem que fazer o quê? Ela tem que cuidar do bebê. Ela tem que produzir esse bebê, ela tem que formar esse bebê e esse bebê também respira, esse bebê faz tudo, tá? Então por isso que aumenta. A questão da bexiga, né? A gente falou, por isso que a mulher sente muita vontade de ir ao banheiro, porque o útero ele pesa em cima da bexiga. As alterações de mama aumentam, né, a quantidade dos ductos lactíferos, porque ela vai ser uma lactante, então ela tem que produzir né, bastante leite. Alterações gastrointestinais, por quê? Porque o nenenzinho ele está localizado nessa região abdominal aqui que vai mexer com muitas outras estruturas. Então ela pode vir a desenvolver também essa questão das náuseas, do vômito. Tem também aquela questão que a gente comentou a respeito do corpo, de ser um mecanismo para o corpo defender, se defender de um corpo estranho. Né? E aí a questão das náuseas e do vômito é mais para proteger o que? De não acontecer um aborto espontâneo, tá bom? Alterações musculoesqueléticas, né, que ocorre a diferenciação aqui, né, a mudança do centro de gravidade, senão a mulher ia acabar caindo para frente. Alterações de quadril, né, ocorre o que? Com a ação de hormônios, o alargamento desta articulação aqui, ó, tá? Então essa articulação ela se estica para que o nenenzinho possa passar por ali, tá bom? Então aqui ficou o resumo da nossa primeira aula.